Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam a nossa vida no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa facilitar a vida do eleitor em decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, boa tarde a você. O Jornal O Dia prossegue, com o apoio do Sistema FEComércio, as entrevistas com candidatos a prefeito do Rio. Nunca o papel da imprensa foi tão importante como em nossos dias para ajudar os eleitores a conhecer melhor as propostas dos candidatos. Democracia, cidadania, participação popular e isenção são compromissos históricos do Jornal O Dia. Uma escolha que seja fruto de informação e reflexão certamente nos levará a uma decisão que vai nos promover desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. Tudo que desejamos para as nossas cidades. E hoje nós temos aqui a participação da nossa candidata, a candidata do PT, Benedita da Silva. Olá, candidata, nos ouve? Candidata, seu microfone está desligado. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Opa, boa tarde, candidata. E conosco também, nós estamos com o repórter de O Dia, Anderson Justino. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, candidata Benedita. Tudo bem? Tudo bem. Então, candidato, a gente começa com a pergunta do Anderson Justino. Boa tarde, candidata. É um prazer recebê-la na nossa série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura do Rio. Lembrando que a nossa mediadora ela está com um probleminha e não está conseguindo participar, né, da nossa entrevista hoje, que está sendo feita de maneira remota, né? Alguns candidatos estão indo até a FEComércio para poder conversar com a gente e apresentar as suas propostas, né? Candidata, eu vou começar com a pergunta que a gente está fazendo para todos que estão querendo, para todos que estão se candidatando à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? A gente está numa situação de crise por conta da pandemia. O Rio de Janeiro já não vinha muito bem das pernas, né, por conta da crise financeira, né? Eu queria que a senhora explicasse para os eleitores, né, como que o Rio pode sair dessa situação. Qual é a sua proposta, qual é o seu trabalho para o Rio sair dessa situação de crise mediante a essa pandemia da Covid-19? Boa tarde, Anderson. Eu quero dizer que nós estamos, quer dizer, eu estou saindo candidata a prefeita da cidade porque entendo que o momento é difícil, mas que a cidade tem solução. Nós temos uma cidade partida, que precisamos unificar essa cidade. Nós estamos vivendo uma das maiores crises sanitárias também na nossa cidade e uma crise econômica também na nossa cidade. E a forma de se fazer isso é, na verdade,
você revisitar todos os projetos, ver o orçamento, estabelecer prioridade e, então, você trabalhar em cima das vertentes, que são a saúde, que é muito importante, o emprego, a questão da educação, ainda nós precisamos pós essa pandemia, e a questão do desenvolvimento da cidade. E, com isso, tratar de outras políticas. Por exemplo, nós temos o nosso projeto carro-chefe é unir essa cidade através da revitalização da Avenida Brasil, fazendo com que a mobilidade urbana fique mais flexível e que nós tenhamos um custo menor para as passagens do usuário, que a gente possa fazer uma integração concluir a obra do BRT, levar essa obra do BRT até Campo Grande e aí, na revitalização da Avenida Brasil e seu entorno, que tem muitos outros bairros, desenvolver uma política que seja de parceria para que se desenvolva empregos ali, que construa-se casas populares, que a gente possa ali acalorar um pouco mais aquele pequeno comerciante, aquele comércio, possamos fazer, junto, parceria com a Fiocruz e com a UFRJ, uma do lado, outra do outro, da Avenida Brasil, e ali nós trabalharmos a questão de projetos tecnológicos, abrir ali indústria farmacêutica, que nós perdemos, ali tinham outras indústrias de telhas e coisas dessa natureza, e assim dar emprego, assim desenvolver uma melhor mobilidade para as pessoas da Zona Oeste, que a maioria das pessoas que usam aquela Avenida Brasil vem da Zona Oeste. Então, é preciso unificar. Candidata, eu deixo só para o esclarecimento para os seguidores, é que nossa live seria transmitida originalmente, como as demais, para o Facebook e YouTube. A candidata teve um problema, né, de atraso, né, que até justificou para a gente aqui internamente. Só que o Facebook ele tem uma limitação de horário para lives pré-programadas. Então, neste momento, não está sendo exibido para o Facebook, mas posteriormente nós colocaremos lá o vídeo na íntegra para os seguidores do Facebook também acompanhar essa live, o que foi gravado. Tá beleza? Então, a gente vai começar com as participações do público aqui, que a gente vai começar a ler aqui. Por exemplo, candidata, o Lucas Santana diz que o Rio de Janeiro sofre há décadas com a falta de segurança. O carioca sai de casa e não sabe se volta. Quais são os projetos relacionados à segurança pública e enfrentamento do tráfico e milícias? A gente sabe exatamente que a prefeitura não tem esse papel direto da segurança pública. Mas como a prefeitura pode auxiliar o governo de estado nessa questão? Eu tenho dito que bandido bom é bandido preso, bandido julgado e condenado. Então, isso é que eu considero, mas isso tudo deve ser feito com uma prática de inteligência, com uma prática de investigação, que compete, sim, ao Estado. Mas cabe também, né, com toda essa situação de aumento do tráfico, de milícias, né, nós sabemos que muitos lugares, como principalmente a Zona Oeste, na Zona Norte, né, um pouco diferente até mesmo da Zona Sul, nós precisamos ter uma presença maior do poder público, porque há uma ausência do poder público, e isso aumenta a questão da violência. Então, o que nós pensamos é que nós entraremos, sim, com a segurança social. E que segurança é essa? Nós vamos trabalhar esses eixos, como eu já disse, da revitalização da Avenida Brasil. Nós queremos ter câmeras inteligentes na cidade, melhor iluminação na cidade, que as pessoas se sintam mais seguras e protegidas com a nossa guarda municipal como guardiã patrimonial e, ao mesmo tempo, que ela possa prestar o seu serviço
nas escolas públicas, que elas possam estar nas praças, que nós vamos revitalizar as praças, né? Ela possa estar fazendo a sua ronda durante o dia e a pessoa se sentir essa proteção evidente. E nós queremos criar também, junto a isso, uma PM, junto à PM estadual, junto à Polícia Estadual, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, nós construímos pontes das quais os policiais estaduais e tanto a Guarda Municipal ela seja dotada de inteligência, de qualificação inteligente na abordagem para as pessoas. Com as pessoas. A nossa guarda não será uma guarda armada, ela será uma guarda cidadã, ela estará protegendo, ela respeitando, seja branco, negro, seja indígena, né? E a guarda ela vai contar, como eu já disse, com essas câmeras de inteligência, ela vai contar com essa qualificação também, e nessa ronda ela vai ajudar a tranquilizar realmente a população. E o que nós queremos também, como eu estava dizendo, a Guarda Municipal também vai trazer essa segurança para as mulheres. Você sabe que a nossa cidade é uma cidade feminina, a maioria da população da cidade do Rio de Janeiro são mulheres. Nós temos mulheres que trabalham à noite, tem mulheres que ficam nos terminais, elas têm medo de ficar, mesmo durante o dia, sozinha num determinado ponto, que às vezes demora 1, 2 horas. Então, essa guarda feminina ela é exatamente para estar ajudando a dar essa proteção, ajudar a fazer visitas de conciliações, né, em alguns espaços que, às vezes, é necessário ali estar conversando com algum familiar, coisas menores que possam estar acontecendo na nossa cidade. Esse vai ser o papel da prefeitura, junto com as ações sociais, né, nos lugares dos quais o poder público tem realmente deixado abandonada, como é o caso das favelas. Candidata, antes de passar para o Justino, deixa eu só complementar a pergunta. Muita gente defende a Guarda Municipal armada. Qual a sua posição sobre isso? Eu acabei de dizer que a Guarda não será armada. Ela será armada de inteligência, ela será armada de qualificação, ela cumprirá o papel dela como guardiã do patrimônio público, guardiã das pessoas nas abordagens, abordagem inteligente, seja mulher, homem, negra, branco, indígena, não importa, esse é o papel da guarda, né? Nós vamos querer que a guarda esteja nos terminais de ônibus durante o dia, isso é muito bom, e vamos criar a guarda feminina, que também será desarmada, para prestar esse serviço, que é uma guarda cidadã. E quanto à Polícia Armada, da competência do Estado, nós estaremos, sim, também com inteligência, conversando com o Estado, para que o Estado possa dar essa cobertura de uma polícia armada. Tá certo. Justino, por favor. Justino. Está me ouvindo? Agora estamos. Como é de praxe na nossa live, né? A gente tem sempre uma pergunta que é enviada pelo presidente do FEComércio, né? O Antônio Florencio, né? Eu vou ler a pergunta aqui que ele enviou para a gente e a senhora responde logo em seguida. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio. Ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, são canais de escoamento de cargas roubadas e produtos piratas. Por outro lado, reflete o sério problema social que todos temos a consciência. Ele pergunta o seguinte, diante desse texto: qual é a sua avaliação, candidata, do assunto e as propostas para enfrentar esse problema? Tem razão ao fazer essa pergunta, porque a informalidade ela não só traz
prejuízos, né, para o Tesouro, prejuízo para os cofres da prefeitura, mas ela também traz uma outra questão, que é o risco que essas pessoas, na informalidade, na cidade do Rio de Janeiro, estão correndo, né? Como o pessoal dos aplicativos, né? Os camelôs, por suas vezes, e nós sabemos que numa cidade com grande índice de desemprego, é preciso que a prefeitura tome e tenha a decisão e a autoridade de regularizar a situação de cada um desses trabalhadores e trabalhadoras, que nós sabemos, nós estamos encontrando pessoas idosas, pessoas que perderam seus empregos, que eram empregos de qualificação, e se tornaram, na verdade, um ambulante, né? Vendendo cafezinho, vendendo sanduíche, pessoas formadas. Nós tivemos um desemprego enorme, principalmente nas nossas estatais, que estão na cidade do Rio de Janeiro. Foram milhares, não foram apenas dezenas, foram milhares de pessoas, né? E nós encontramos essas pessoas. O que nós queremos? Que essas pessoas tenham a garantia. E aí nós falamos de uma economia solidária, onde essas pessoas terão, por força inclusive, não só da crise econômica, mas como a reforma trabalhista, que criou o empreendedor individual, e eu acho que a FEComércio sabe muito bem disso, nós temos que regularizar a situação desse empreendedor individual, que ele pode ser um vendedor ambulante, como ele pode estar na sua própria comunidade com os seus negócios, como nós estamos olhando para isso. Nos interessa muito que tudo esteja realmente funcionando bem e que essas pessoas estejam também protegidas. E, para isso, nós estaremos trabalhando com a questão dos aplicativos, nós estaremos recadastrando todos esses ambulantes, né? Nós vamos colocá-lo em lugares que sejam incompatíveis com a loja que estiver à sua frente, para que não haja essa competitividade. E nós também precisamos estimular e incentivar, né, o médio e pequeno empresário da cidade do Rio de Janeiro. E é isso que nós estaremos fazendo, principalmente quando nós temos uma população, isso é a atenção que a gente está dando aí para o mundo empresarial. Nós temos restaurantes, nós temos alguns bares, né? Uns fecharam, outros têm uma clientela pequena. Nós queremos, além de termos votados recursos para créditos, né? Recursos para os municípios, né? E recursos para o pequeno empreendedor, o médio empresário, nós também estaremos dando a eles condições de, por exemplo, nessa área de gastronomia, nós não vamos abrir um restaurante popular, nós vamos criar um prato popular, um prato PF, onde a prefeitura, né, cada um terá o seu cardzinho e ele vai, através daquilo, ir num desses restaurantes de nossa cidade, com custo menor da alimentação, a combinar com os acordos e contratos com a prefeitura, e ele vai alimentar-se ali, desse PF. Então, tanto o restaurante vai ter mais um empregado ou empregada, ele vai empregar mais um ou dois, de acordo com o movimento, né? E, ao mesmo tempo, nós estaremos dando a atenção necessária para essas milhares de famílias, centenas, que estão dormindo nas ruas, e são famílias mesmo que estão embaixo da ponte, estão nas calçadas da cidade do Rio de Janeiro. Isso é só apenas um exemplo que eu estou dando na relação com o comércio da nossa cidade, de como mantê-lo aberto, de como também evitar de que haja mais miséria na nossa cidade, não regulamentando a vida desses nossos ambulantes. Candidata, tem uma pergunta aqui da audiência, a Beli Ribeiro pergunta o seguinte:
Sou de religião de matriz africana e já sofri ataques de pessoas ligadas ao tráfico. Como a senhora irá cuidar dessa questão? A senhora se declara evangélica, irá promover um governo laico? É boa essa pergunta, até porque eu já estive vice-governadora, governadora, secretária de Estado, e estive ministra, quer dizer, eu estou falando do executivo, onde eu implementei essas políticas. Eu sou a favor do Estado laico, eu sou uma militante combatente realmente contra essa xenofobia, eu sou contra a perseguição às religiões de matriz africanas e às outras também, porque é preciso que se entenda que a intolerância religiosa ela passa por várias denominações, né? Então, eu sou aquela pessoa que conheço, né? Eu sei, eu vivo essa questão. Portanto, eu sou a mais credenciada a estar na prefeitura e fazer com que a religiosidade de qualquer pessoa na cidade do Rio de Janeiro ela seja respeitada e que ao Estado, no caso, a prefeitura, cabe pura e simplesmente dar a elas a segurança necessária para a prática dos seus cultos. Beleza, Justina. Candidata, eu queria dar continuidade, né, ao que a senhora acabou de falar agora. Algo também que mexe com a religião, né, é o carnaval carioca, né? O que a gente pode esperar, caso a senhora seja eleita, para o carnaval carioca? E outra coisa que eu queria que a senhora também respondesse sobre o turismo. Quais são os seus planos para o turismo dentro da cidade do Rio de Janeiro, logo, caso seja reeleita, e por conta da pandemia também? Muito bem, eu quero começar... Vou começar pelo carnaval, né? Eu gosto de começar pelos temas que as pessoas acham que seriam temas importantes para a cidade, que envolve milhares de pessoas e que não tem sido correspondido na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, o carnaval ele não é só aquela maravilhosa festa dos 3 dias. O carnaval, ele, na verdade, funciona como uma grande empresa artística e que empregam muitas pessoas durante o ano inteiro. E, por conseguinte, quem quer fazer um bom turismo na sua cidade, querem chamar os turistas, inclusive nacional, que é o que eu vou fazer na área do turismo, atrair turistas do Brasil inteiro que gostam do Rio de Janeiro, amam o Rio de Janeiro, essa cidade fantástica, maravilhosa, para fazer turismo, é preciso investir exatamente nos produtores, nos criadores das chamadas festas tradicionais da cidade. Então, o carnaval é um deles, emprega a gente o ano inteiro. Lá tem todo quanto é tipo de artista. E é um carnaval que dá para as mulheres de todas as idades as oportunidades delas trabalharem. Uma outra coisa, se enganam aqueles que pensam que nas escolas de samba não tenha o seu braço social. São responsáveis, eles lutam, eles cuidam também, cuidam não, que eu não quero usar essa palavra cuida, porque disseram que eu cuidar da cidade e não cuidaram. Mas ele protege realmente suas crianças, seus adolescentes. Pensa que vai para lá ensaiar, vai sair na aula de qualquer maneira, sem ter ido para a escola, sem ter feito as coisas em casa. Eles perguntam, eles têm esse zelo. E é uma escola de arte, da qual a prefeitura vai, com certeza, assim como ela vai estimular o Fundo Municipal da Cultura, as escolas de samba estão dentro. E ninguém conhece mais disso do que eu. Candidata, a gente tem uma outra pergunta aqui da audiência. Caso seja eleita, haverá uma conversa com o governo federal de Jair Bolsonaro para melhorias na cidade? Haverá. Querendo ou não querendo, ele é o presidente da República.
E, como presidente da República, ele tem também deveres para com os estados e para com os municípios. Não se preocupem, porque quem já foi gestora pública sabe perfeitamente de que não está em jogo sigla partidária ou, muito menos, qualquer ideologia na frente da responsabilidade de um gestor. Estarei, do ponto de vista institucional, conversando com o governador do estado do Rio de Janeiro, acabamos de dizer, sobre a questão da segurança, e estarei também conversando com o governo federal, que é o presidente da República. Tá certo. Justina? Candidata, a senhora, no início da nossa entrevista, a senhora falou muito sobre a revitalização da Avenida Brasil, né? O que eu queria conversar com a senhora agora é sobre o transporte público. A gente tem um dos sistemas mais falhos no transporte público, né? Em 2018, uma pesquisa americana apontou o transporte público do Rio de Janeiro como um dos piores do mundo, né? E eu queria que a senhora falasse sobre isso. Quais são as suas propostas para o transporte público? Se a gente vai enxergar um BRT melhor, com menos reclamação da população, e se a Transbrasil será entregue ou não, caso a senhora seja eleita. Esse é um dos pontos altos do meu programa, para quem defende uma cidade partida, e a forma de uni-la é através do seu coração. E o coração, realmente, da cidade do Rio de Janeiro está no eixo Avenida Brasil e seus entornos. Então, o BRT, nós estaremos reformando as estações, nós iremos concluir todas as obras, nós queremos levar até Campo Grande o BRT. Então, concluir o quê? Transbrasil. Isso é um compromisso. E um BRT que seja mais rápido para Santa Cruz. Acatar a decisão da Justiça, na questão da redução do pedágio da linha amarela. Nós vamos também, no transporte, nós vamos procurar a integração das linhas de menor percursos nos bairros, quer dizer, o que nós chamamos de intrabairros, né? Nós queremos fazer essa integração, fazer com que os ônibus voltem a funcionar nas linhas que foram retiradas, segundo eles, por conta da pandemia, mas essas linhas terão que retornar, né? Nós vamos acabar com essa história de some linha, né? Que servem aos bairros, e as pessoas, às vezes, estão distantes de suas casas, correndo perigo. Às vezes, quem trabalha noturno, quem tem trabalho noturno à noite, precisa também. Mães, mulheres, principalmente as mulheres, eu vou estar sempre falando nas mulheres, que saem de madrugada de casa e fica horas e horas na fila, ou então dentro de um ônibus para ir, para voltar, chega em casa. Essas mulheres vão fazer comida, vão cuidar de não sei o quê para a escola no outro dia, vão fazer 1000 coisas antes. Então, precisa estar mais com a família, chegar mais cedo em casa, não só para trabalhar, mas chegar em casa para interagir com sua família. Isso é muito sério, existe uma queixa enorme do pessoal, principalmente Zona Norte e Zona Oeste. Então, nós temos que unir isso, e para unir, tem que ser essa via do transporte, que nós chamamos da mobilização urbana. E temos também as tarifas muito altas. Nós queremos que essas tarifas elas sejam reduzidas gradativamente, e espero, sendo prefeita da cidade do Rio de Janeiro, que nós possamos chegar a um entendimento de que a gente tenha a tarifa mais baixa que puder, se possível, uma tarifa zero. Não estou dizendo que será de imediato, mas nós vamos criar todas as condições de mobilização de forma que baixe o custo. Candidata,
O Yuri Oliveira, aqui da nossa audiência, pergunta se haverá projetos de expansão no metrô. Olha, nós estamos ainda com uma responsabilidade, né, porque nós temos até a proposta que está na mão do prefeito, que nós não conhecemos, né, mas sabemos que são do ônibus elétricos, né, do trem elétricos, são propostas que estão. Então, nós queremos, primeiro, resolver essas obras inacabadas, para que a gente possa, então, viabilizar, necessário for, né, a extensão de linhas. Agora, não, o meu compromisso nesse primeiro momento é concluir BRT, levar o BRT até Campo Grande e dar melhor mobilidade urbana para as pessoas e principalmente da Zona Oeste. Justino? Candidata, está me ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu beber uma água aqui. Candidata, o que eu queria conversar com a senhora agora... Tudo bem. O que eu queria conversar com a senhora agora é o seguinte. A senhora vivenciou o que muitos moradores de comunidades hoje vivenciam no Rio de Janeiro, né? Nós temos uma cidade com aproximadamente 168, 169 bairros. Desses 168, nós temos 139 cercados por comunidades, né? Então, a senhora que veio de dentro da comunidade, e um dos maiores trabalhos que já aconteceu dentro das comunidades do Rio foi o Favela Bairro, que isso já há bastante tempo, e a população ela reclama da falta do poder público dentro dessas comunidades. Qual é a sua proposta para as comunidades do Rio? A minha proposta na verdade, nós tivemos coisas mais recentes nas comunidades, que foi Minha Casa Minha Vida, né? Nós tivemos mais recente do que o Favela Bairro. Mas, na verdade, o que nós, que conhecemos a comunidade, que vivemos na comunidade, que moramos na comunidade, no meu caso, 57 anos da minha vida, nós queríamos uma urbanização das comunidades. Essa urbanização ela foi meia urbanização até que se conseguiu realmente sermos reconhecidos. Nós fomos para um mapa da cidade, porque as favelas não existiam no mapa da cidade, não contavam. A partir daí, nós fomos lutar por uma coisa chamada saneamento básico, coisas que ainda não acontecem. Então, qual é o meu projeto? Conhecedora que sou, e também a discussão feita pelos engenheiros e pela própria comunidade que tem apresentado a sua proposta. Ela é muito antiga. Titularidade, ela é antiga, e a questão do saneamento. Por quê? Porque a SEDAI não sobe. A Conlurb também não sobe. E fizeram, durante algum tempo, alguns remendos. E hoje nós queremos acabar com esses remendos, mesmo sabendo que a SEDAI ela é da estadual, mas a prefeitura é um poder concedente. Ela tem que fiscalizar, ela pode obrigar a SEDAI a subir. E a SEDAI tem o papel, sim, da política de saneamento na comunidade. Assim como nós vamos também tornar a Conlurb um braço do meio ambiente. Por quê? Porque a Conlurb também não sobe para recolher o lixo. Eu tenho andado pelas comunidades, é uma coisa tremenda, é uma coisa terrível. As pessoas limpam suas casas, arrumam tudo direitinho, está ali sua casinha limpinha, mas na frente da sua casa tem um monte de lixos que não foram recolhidos fedendo. Isso não traz dignidade. Então, eu vou criar o gari comunitário. Ele vai voltar, o gari comunitário. Porque o gari comunitário, ele tanto vai ser a empregabilidade para quem é da comunidade, como também, praticamente, aquela volta ao jardim
que a gente precisa ter nas praças, que limpam, que tira aquelas folhas, que vai fazendo. Então, eles precisam agir em conjunto. Então, a Conlurb tem que ter esse braço, ela tem que, o material reciclável da comunidade, tem que, junto com a comunidade, nessa economia solidária, poder também trabalhar artesanato, seja lá o que for, né, em benefício da comunidade, daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Então, isso é muito importante. E ter a prefeitura fazendo o acompanhamento com os técnicos. A prefeitura tem gente capacitadíssima, servidores públicos municipais, tem engenheiro, tem lá, tem tudo, tem arquiteto. Então, para ajudar nesse processo, é muito importante. Outra coisa das comunidades, nós vamos fazer reformas. Nós estamos lançando também esse programa, Minha Casa na Favela. A minha casa que precisa de uma porta, que precisa de um vaso sanitário, que precisa de um embolso, nós vamos lançar esse projeto. Por quê? É emprego para as pessoas e da própria comunidade, que a gente vai trabalhar esse território, e, ao mesmo tempo, essa pessoa que ali está trabalhando, ela está ajudando os custos, baixar o custo da prefeitura em relação a uma série de coisas. Então, isso é importante fazer com o pessoal da comunidade. E tem outras atividades e ações voltadas para emprego dentro da própria comunidade. Mas essa do saneamento, isso é sagrado, não se pode mais viver dessa forma. Alguém tem que falar forte, e eu vou ser essa pessoa que vou falar forte, porque de favelas eu entendo, mas não é só porque eu entendo, é porque a favela está indo à luta, a favela tem demonstrado a sua organização, a favela está exigindo uma coisa que é direito dela. E o gestor que faz ouvido de mercador, né, igual fizeram, do tal cimento social, e até hoje não chegou em uma favela nem um saco de cimento, não, isso não pode acontecer, principalmente se tratando de Benedito. Candidata, uma pergunta recorrente aqui nas nossas lives, desde a época que fizemos as lives, e que a senhora participou também quando era pré-candidata ainda, é a questão do IPTU. Muita gente reclama do aumento no IPTU e tem receio de que esse aumento seja ainda maior na próxima gestão. Qual a sua posição sobre isso? Não vou aumentar IPTU. Eu estou dizendo que não vou aumentar o IPTU. Eu vou ser rigorosa com os sonegadores, que há uma diferença. Se cobra, se aumenta IPTU e não vão atrás dos sonegadores. Olha, se os sonegadores pagarem, se todos pagarem o seu real IPTU, nós vamos ter recursos para fazer muita coisa na cidade. Não é possível que alguém pague um IPTU, entendeu? Que mora num quarto, né, com uma sala, um banheiro, e ele pague o mesmo valor de quem tem um apartamento de 4 quartos, com varanda, com não sei o que. Isso está uma bagunça. E é preciso reorganizar isso. Então, eu eu vou fazer, inclusive, uma economia com isso para ter dinheiro. Mas não vai ser em cima de aumento do IPTU, mas vai ser também, né, rígida, com aqueles que estão sonegando. Uma outra coisa também que eu acho que é importante para a economia, já vou aproveitando, que não vai tirar dinheiro, não vai aumentar IPTU, vai tirar dinheiro de onde? Então, vamos aproveitar para dizer, eu vou fazer uma economia girar com um programa de renda mínima. É exatamente o que Lula sempre diz, ponha dinheiro na mão do trabalhador, da trabalhadora, do pobre. A gente tem um capital de giro, o pobre come, almoça, janta, paga passagem. Então, é preciso criar esse renda mínima. E, então, eu vou criar o Renda Carioca, se chamará Renda Carioca. Vou fazer como o Lula fez. Eu vou rever os contratos que a prefeitura tem feito até agora.
né, rever os contratos abusivos, né, para que a gente dê mais transparência através da auditoria de obras, de contratos superfaturados. Fazendo isso, nós estamos indo, né, atrás do dinheiro, dos recursos, para poder fazer todas essas coisas que nós estamos aqui falando. Então, já sabe, não vou aumentar IPTU, mas vou combater a sonegação do IPTU e do ISS praticados por muitos. Eu quero valorizar, e isso é bom, e aumentar a produtividade das pessoas. E, com esses impostos altíssimos, seja de lá ou de cá, fica realmente impossível. Então, outra coisa, reduzir os cargos comissionados desnecessários. Eu disse desnecessário. O que não for daquela política. Você tem cargos comissionados na saúde que não tem a ver com a saúde, que tem a ver com o quê? Com o esporte. E não, mas não tem a ver com o esporte, não, tem a ver com a agricultura. Então, é preciso que a gente arrume a casa para que a gente possa atrair também investimento, né, para a cidade, e nós queremos deixar essa cidade mais segura e as pessoas mais confiantes. Justino. Candidata, eu queria que a senhora falasse sobre as suas propostas para a saúde, né? A saúde do Rio não é só um privilégio aqui da nossa cidade, mas de outras cidades também, né? De hospitais lotados, clínicas de famílias sendo fechadas, as comunidades que sofrem com a falta de acesso ao básico da saúde. Eu queria que a senhora dissesse quais são as suas propostas para essa área. Saúde. Nós temos hoje a questão da pandemia. Pensar saúde de imediato pensar na testagem em massa. Aí poderão dizer, mas pode ser que até vocês assumirem a prefeitura já não esteja... É preciso, ninguém tem ainda até agora quanto tempo vai durar essa questão da pandemia. E isso é importante que a gente faça de imediato. Então, enfrentar a pandemia, né, e procurar as vacinas, que Fiocruz e outros mais já estão fazendo esses estudos, que a gente tenha vacina, recuperar o atendimento que hoje nós temos, 350 mil pessoas na fila, aguardando um diagnóstico, aguardando uma consulta, porque reduziram o atendimento. E com a questão da pandemia, reduziram mais ainda. Então, é preciso acabar com essas filas e é preciso atender as pessoas. Reabrir as clínicas da família, que é a porta de entrada do SUS, do Sistema Único da Saúde. Olhar também, e olhar com dois olhares importantíssimos na saúde, que são as mulheres e os idosos, que tem nessa faixa que mais tem sofrido, por exemplo, com falta de médicos especialistas. Por isso, a clínica da família, os hospitais, além de receberem os equipamentos necessários, médicos, profissionais, tem que ter especialista, ginecologistas, né, para o pré-natal, né? Nós temos as grávidas precisam, e os exames de prevenção, por exemplo, câncer de mama, nós estamos no Outubro Rosa, câncer de mama, né, câncer de útero, e os idosos que também precisam de ter uma cobertura para essas doenças, já diabético, hipertensivo e dessa natureza. Então, é muito importante que a gente equipe
profissional, que tenhamos as UPAs funcionando, que abra mais leitos nos hospitais para essas questões que, ora, não estão sendo cuidadas nos hospitais públicos. E tem uma outra coisa, nós precisamos nos preparar, porque muita gente, pós-pandemia, perderam realmente o seu plano de saúde. O SUS vai fazer um atendimento principalmente da classe média baixa. Todo mundo está entregando o plano, ninguém está aguentando, ninguém tem como. A vida mudou para muita gente. Então, é preciso que o Sistema Único de Saúde ele esteja cada dia mais forte para fazer o atendimento, porque vai aumentar o número de gente buscando o SUS, que o SUS é universal, mas nós vamos ter pessoas que hoje nem procuram pelo SUS, mas que vão passar a procurar. Mas não é só por conta de que vai aumentar o número de pessoas, é das pessoas que já que elas só têm o SUS. Então, o SUS nasceu exatamente para isso. E essas pessoas precisam ter acessibilidade. É como a questão de educação, nós não falamos ainda, mas muita gente não vai aguentar mais o filho na escola particular. A escola pública tem que estar também preparada, não só para os alunos de hoje, mas para o futuro que virá para as escolas públicas, dado o empobrecimento, dado o desemprego, gente que não paga mais aluguel, que mudou de onde estava, está morando num lugar mais modesto, e outros na verdade, se mudaram para onde? Para a rua, porque foi o único lugar que achou para ficar. Então, a nossa situação da saúde é uma situação que requer realmente uma atenção mas muito especial. Com isso, eu concluo dizendo saúde mental e saúde bucal. Muito importante também. Candidata, deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Diante desse cenário da pandemia, a senhora iria fazer alguma coisa diferente do que o atual gestor fez na nossa cidade? Mas, claro, vai ser diferente. Não só diferente, como melhor. Não se pode ter um gestor dessa natureza, que desconhece a natureza do povo de sua cidade, desconhece a especificidade das pessoas, desconhece a situação social das pessoas, desconhece a real necessidade das pessoas. Se poderia, muitas das coisas que eu aqui estou falando, se poderia ter sido feito, cumprir 1/3 das promessas que se faz em campanha, já facilitaria para as pessoas, mas não. Eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar por que eu vou fazer. Eu amo minha cidade, conheço as pessoas, sabe? Eu pisei nos dois chãos que a vida me deu. É de estar no morro pendurada, sem nada, pobre, necessitada, passando fome, criando filho, enterrando o filho como indigente, fazendo tudo, carregando lata d'água na cabeça, carregando meus caixotes de xepa, trabalhando, dando duro, e ali, na minha comunidade, ter a consciência de que eu tinha direito, de que todos nós da comunidade têm direito, e ter levantado essa bandeira a vida inteira. Eu lutei pelo povo, e lutei junto com o povo, nunca foi separado deles. Hoje eu subo nas comunidades para consultá-las, para dizer, para perguntar. Hoje eu subo na comunidade, mas eu tive com eles de 57 anos morando lá direto. Eu não tenho dificuldade para subir e descer na comunidade. Eu acho que a minha estrutura óssea já é preparada para isso. Para eu, com 78 anos, poder continuar subindo e descendo nas comunidades. Então, a gente tem que reconhecer. A gente não pode fazer politicagem em cima dessa gente. São quase 2 milhões de pessoas penduradas no morro que já deveriam ter tido saneamento, já deveriam... Quando nada tem uma iniciativa, quando nada tem algo para a nossa juventude nas comunidades,
Quando nada, olha para essa negrada aqui da cidade inteira. Olha para cima, tem que olhar para cima, tem que olhar para as pessoas. E eu não me incomodo quando as pessoas... Você só vai usar... falar dos negros e da favela. Eu disse, não, eu vou cuidar da cidade inteira. Eu vou unir a cidade. É que a cidade não acordou que a maioria das pessoas são essas, das quais as pessoas pensam que eu vou falar só sobre elas. Não, eu vou falar da minha cidade. Eu vou falar da Zona Sul, eu vou falar da Zona Oeste. Mas eu vou falar também, né, ainda que tenha esse impedimento, que é de estar socialmente em casa, precisando por conta do Covid-19, mas eu gosto do olho no olho, de conversar com a pessoa. A diferença minha está em conversar com as pessoas, e não é para pedir voto. É conversar com as pessoas durante todo o tempo dos meus mandatos. É estar conversando com as pessoas, é estar defendendo a bandeira das pessoas, é estar olhando para as pessoas. Então, vai ser diferente. Eu não tenho nenhum problema com gente branca. Não, nenhum problema com gente branca. Espero que nenhuma gente branca tenha problema comigo. Eu não tenho problema nenhum com gente rica. Eu espero que a pessoa rica não tenha nenhum problema comigo. Porque o que a gente quer é ter dignidade. A gente quer ter os direitos da gente garantidos e poder ter as coisas que os outros têm sem ter o egoísmo, sem ter a ira, sem ter o ódio, né, de abandonar as pessoas. Isso não vai acontecer. Então, vai ser muito diferente mesmo. Eu acredito que tanto eu quanto a minha vice, que é a enfermeira Rejane, uma mulher dedicada, né, enfermeira, acostumada. Eu sou auxiliar de enfermagem, ela é enfermeira, eu sou assistente social. Então, a cidade, né, eu sou uma ex-favelada, mas que estou lá com o meu povo, minha família, nesse Brasil inteiro, mora ainda na favela. A única que não está na favela é Benedita da Silva, né? Mas nós precisamos estar juntas ali, vamos estar colocando toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento técnico, profissional e de militante para que essa cidade volte a ser verdadeiramente uma cidade maravilhosa. Candidato, a gente já está se aproximando dos minutos finais, a gente vai pedir só para a senhora ser um pouquinho mais breve nas respostas para a gente conseguir contemplar todo mundo aqui. Por exemplo, a Maria Rita Carvalho de Miranda, ela faz uma pergunta aqui que vários fazem. Aqui, qual a sua opinião sobre a transformação das empresas públicas municipais em autarquias municipais? Eu não tenho essa opinião. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que nós precisamos do Estado, um Estado em condições, realmente em condições de atender essa população que está aí. Quem é que foi o primeiro a atender o SUS? Não foi o mercado, foi o Estado, né? O Sistema Único de Saúde, que pôde atender de imediato essas pessoas. Se não houvesse, seria bem pior. Eu não sou, não tenho aqui uma visão que a gente possa dizer, não, mas vocês querem estatizar tudo? Não, mas nós temos visões daqueles que querem privatizar tudo. Como eu tenho que dar uma resposta bem curta, né, até por conta do tempo, eu quero dizer que não, que eu ainda defendo um Estado forte, né, um Estado em condição de defender as suas demandas. E o Estado ele não pode, não é o tamanho do Estado, evidentemente, que vai fazer com que ele responda, mas é o compromisso do Estado que vai fazer com que ele corresponda à expectativa, né, da sua população. Justino, provavelmente você vai fazer a última pergunta da nossa live de hoje. Fique à vontade. Sim, eu vou terminar a live de hoje com duas perguntas, candidato. A primeira é o seguinte, a senhora sabe que nós temos um número muito alto de crianças fora da escola, né? Por conta de não conseguirem se matricular. E a minha pergunta fica em cima do seguinte, caso eleita, o que a gente pode esperar da prefeita Benedita para a educação do Rio de Janeiro? E a última pergunta para finalizar a nossa live é o seguinte, por que a senhora merece ser eleita?
Primeiro, a questão da educação. Vamos numa coisa que todo mundo tem feito essa pergunta, vocês não fizeram, mas eu vou responder. Se abre ou se não abre a escola pública? Né? Eu já disse que nós vamos precisar ter mais vagas, além dessas que estão fora da escola. Mas nós vamos precisar também uma volta à aula com segurança para os alunos e para os professores. Nós vamos precisar ter a escola equipada. E quais são os equipamentos? Será que é apenas um lousa e um giz ou caderno e lápis? Nós vimos agora, no ensino à distância, a maioria das crianças, principalmente da escola pública, ficaram sem estudar praticamente. Não tinha um tablet, não tem internet em casa, não tem nada disso. Como é que a gente propõe aqui essa criança se equipar e as outras se ela não tem os mesmos instrumentos? Então, o que eu espero para a educação? Que a escola esteja em segurança após consultar a família, os professores e professoras, né? E também os médicos, né? E os sanitaristas, e a gente saber se estamos ou não em condição de voltar às aulas. Mesmo estando em condição de voltar às aulas, a escola pública não pode mais deixar as crianças sem os que nós chamamos dos equipamentos digitais, nem os professores também, que nem todo professor tem na sua casa um grande computador com uma grande rede de internet. É preciso que a gente encare essa realidade. E educação está lá na Constituição, é um dever do Estado. Então, nós temos que, os alunos da rede municipal têm que ter seu tablet, tem que ter as suas aulas online, ele tem que ter o Wi-Fi, ele tem que ter igualdade nisso, porque senão ele vai ficar para trás. Para trás já estamos há muito tempo. A outra é resgatar os CIEPs, né? Eu sou aquela defensora do ensino de tempo integral. Nós queremos isso para as escolas. Claro que não é de imediato, porque ter que equipar tudo isso vai ser difícil. Eu quero também que exista a chamada escola-bairro. O que é essa escola-bairro? São as aulas que a gente pode dar nas praças, nas quadras, integrando essas atividades, né, que a gente chama de extraescolar, que exista dos equipamentos do bairro. Então, isso é importante. E a outra pergunta é por que eu devo ser prefeita. Bom, depois dessa 1 hora conversando com vocês, eu estou convencida de que eu devo ser a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. E por quê? Não só por conhecer essa cidade. Eu tenho 40 anos de vida pública. Penso que hoje, aos 78 anos de idade, eu poderia parar, né? Poderia cuidar dos meus bisnetos que já estão aí enfrentando, né, uma pandemia, que estão enfrentando escolas, outros netos que já estão enfrentando aí a questão do desemprego. Então, a gente poderia estar agora curtindo isso e cuidando dessa família. Mas eu não seria essa Benedita diante desse chamado do PT, diante da minha cidade sofrida como ela está, e dizer que nós, mulheres, também podemos governar. Nós, mulheres, sabemos governar. E Benedita da Silva tem, além de sua experiência, ela tem um compromisso com a cidade. Ela tem esse compromisso de transformação. E ela não quer fazer sozinha. Não é apenas uma aliança do PT com o PCdoB. Não é apenas uma aliança de Benedita da Silva com a enfermeira Rejane. É uma aliança com o povo, com a história desse povo, com o merecimento desse povo, da gente poder estar com política de emprego, com educação, com saúde,
turismo para todo mundo, com cultura, essa cultura da nossa cidade para todo mundo, voltar às nossas festas, por que não? Sejam elas religiosas ou não, que voltem às nossas festas, que a gente esteja uma família carioca, muito carioquíssima, com tudo que a natureza nos deu. Né? Do sorriso, né? Aí tem uns que acham que falar da malandragem é feio, mas eu não falo da malandragem, mas eu falo na ginga de corpo que a gente tem, né? De como dar a volta por cima das coisas. Eu penso que eu posso me apresentar à cidade do Rio de Janeiro e dizer que no dia 15 de novembro eu espero seu apoio, eu espero seu voto, eu espero a sua campanha, por isso te convido a votar no 13, Benedita da Silva, o seu plano B para a cidade do Rio de Janeiro. Candidata Benedita da Silva, do PT, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Anderson Justino. E a gente informa, né, Anderson, que a nossa série continua na semana que vem, né, Anderson? A partir da terça-feira. A gente dá uma pausa por conta do fim de semana, do feriado. Na terça-feira, dia 13, nós teremos mais uma entrevista, né, Anderson? Mais um candidato à prefeitura, né? E eu agradeço a participação da candidata Benedita, desejo sorte na caminhada, nessa luta que a senhora está tendo para chegar até a Prefeitura do Rio. E, Marcos, mais uma vez eu quero aqui agradecer aos nossos seguidores, né? Aos nossos leitores, né? Os leitores do Jornal o Dia, que se tornaram seguidores através das redes sociais. E até terça-feira, com a Bruna já de volta e com a Aline, né? Já no estúdio da FEComércio, né? Já no auditório da FEComércio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, candidato.